Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Olavo Braga, responsável pela elaboração do Manual das Atividades Técnicas para Nutricionistas no âmbito do PENAI, que hoje nós estamos lançando aqui para todo o Brasil. Antes da gente iniciar, entrar dentro do manual, eu queria contextualizar um pouco com relação a como foi que nós chegamos até a construção do manual. Como que partiu essa ideia da gente elaborar esse manual para apoio para essas atividades técnicas do nutricionista? No ano de 2014, eu realizei uma pesquisa interna dentro da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional com os pareceres que eram emitidos pela COSAN. Nesses pareceres, eles eram enviados, eles são enviados aos nossos nutricionistas da rede, pareceres que vêm da equipe da Comave, de monitoramento e avaliação, de órgãos controladores ou de outras demandas que vêm para a coordenação para que a gente faça esses pareceres que é encaminhado especificamente para o nutricionista. Lá no parecer tem as nossas recomendações, as nossas orientações. Então, o que a gente fez? Nós pegamos esses pareceres, fizemos todas as inadequações que constavam e que a gente orientava na devolução desse parecer para o nutricionista e identificamos esses nutricionisas. Fizemos um questionário, esse questionário ele foi enviado ao nutricionista e que eles responderam para a gente com a informação se eles haviam ou não alterado aquelas informações, aquelas recomendações que a gente tinha enviado para eles. Identificamos, por exemplo, que não haviam ações de educação alimentar e nutricional, se ele começou a fazer a implantação da educação alimentar e nutricional. Não existia elaboração de fichas técnicas, se ele tinha ou não feito a elaboração das fichas técnicas. E, a partir disso, nós chegamos a ideia era verificar a efetividade desse parecer que a COSAN ela encaminhava para os nutricionistas dos estados e dos municípios. E nós identificamos que ocorre a efetividade desses pareceres, porém a gente via uma carência, uma demanda muito grande com relação à atuação desse profissional de acordo com as suas competências estabelecidas pela Resolução 465 do CFN. O que nós fizemos? Resolvemos elaborar esse manual como é que eu posso falar, bem em conjunto com as atribuições do nutricionista que tem lá na resolução da 465 do CFN. E aí surgiu essa proposta que é o nosso Manual das Atividades Técnicas do nutricionistas no âmbito do PENAI. O contexto até chegar a esse manual, que sai pela Diretoria das Ações Educacionais, a DIRAI aqui do FNDE, pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, CGPAI. Dentro dela tem a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, a COSAN, que é a coordenação que lida diretamente com os nossos nutricionistas da rede aí dos estados e dos municípios. Qual é o contexto, o que tem dentro do manual? Nessa nossa apresentação aqui, eu não vou me deter à parte teórica do manual que foi feito. Hoje a gente vai mostrar o corpo do manual, o que tem dentro dele, quais são as principais informações, algumas ilustrações que nós consideramos pontos-chave para que o nutricionista ele seja informado em todos os capítulos. Ele vem a apresentação, a introdução. Do capítulo 1 ao capítulo 12, ele as recomendações obrigatórias dos nutricionistas da 465. Nós só fizemos uma única alteração, que nós colocamos o plano anual de trabalho no capítulo 1, para a gente considerar que, quando você faz um plano anual de trabalho, você tem uma sequência das suas ações no decorrer do ano e você consegue estar executando as suas outras atividades. Então, o capítulo 1, a gente fala do plano anual de trabalho. O capítulo 2, os cardápios da alimentação escolar. O capítulo 3, as fichas técnicas de preparação.
o 4, as ações de educação alimentar e nutricional, o teste de aceitabilidade no capítulo 5, o diagnóstico nutricional no capítulo 6, as necessidades alimentares especiais no capítulo 7, interação com os agricultores familiares no capítulo 8, no capítulo 9, processo licitatório e chamada pública, no capítulo 10, o controle de qualidade, o capítulo 11, a assessoria ao Conselho de Alimentação Escolar, no capítulo 12, as atividades complementares, que na resolução da 465 do CFN, além das obrigatórias, existem as atividades complementares, e tem a seção do Para Saber Mais, onde a gente informa as nossas notas técnicas para que o nutricionista ele possa ter o conhecimento lá no site do FNDE que elas estão disponíveis. Então, a ideia é que, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês possam estar baixando mesmo o manual, fazendo um download dele, lendo na íntegra todas as informações que foram feitas especialmente para vocês, nutricionistas. O manual ele é destinado ao nutricionista, mas nada impede que o conselheiro de alimentação escolar, o diretor, o professor, o gestor, o agrônomo, o agricultor, também tenha esse conhecimento, até porque todos os capítulos, mesmo eles que permeiam em ações intersetoriais, ou seja, do contato do nutricionista não fazer isso sozinho, sempre com um apoio ou do professor, ou do agricultor, da Secretaria de Agricultura, do seu gestor. Então, ele é destinado ao nutricionista, mas nada impede que todos os atores do PENAI também tenham conhecimento desse manual que a gente está lançando hoje para vocês. Todas as fotos do manual, elas foram cedidas por nossos nutricionistas da rede. Então, as fotos que vocês vão estar conhecendo durante o capítulo foram fotos enviadas por nossos nutricionistas, fotos de alguns monitoramentos que foram realizados, também da assessoria de comunicação do MEC, aqui do FNDE. Então, assim, são fotos específicas e feitas especialmente para esse manual. Na apresentação, a gente gostaria muito de falar da importância do relevante aumento do quantitativo de nutricionistas atuando no PENAI nos últimos anos. Então, assim, na nossa resolução, a resolução 26, na Lei 11.947, onde a responsabilidade técnica do PENAI ela tem que ser feita pelo profissional nutricionista na elaboração de cardápio diante de todas as suas atribuições. E aí vem a resolução 465 do CFN, que atualizou e tornou obrigatória essas atribuições desse profissional. Então, são essas atribuições que a gente vai estar desenvolvendo ao longo do livro, informações que sempre são bem-vindas. Os materiais hoje existentes, eles não esgotam o tema, ou seja, quanto mais informações que a gente puder estar passando para os nossos atores do PENAI, elas vão ser sempre importantes na execução do programa. Na introdução, a gente faz um resumo do que tem em cada capítulo. O que cada capítulo está apresentando, a gente coloca um resumo, ou seja, se você tiver alguma dúvida com relação à interação com os agricultores familiares, você vai lá na introdução, vê o que ela está te informando, o que você vai poder encontrar lá. Lembrando que o manual, ele dá muitas oportunidades para que você possa navegar por todas as publicações que hoje o governo federal ele possui. Então, lá no capítulo de Educação Alimentar e Nutricional, a gente vai falar um pouco do marco de referência de EAN, no diagnóstico nutricional, dos materiais que o Ministério da Saúde ele publicou, e principalmente dos nossos materiais, que muitos dos nutricionistas eles acabam não conhecendo, que estão disponíveis no nosso site, no site do FNDE, e a gente dá o passo a passo de como você chegar, como você baixar e ter acesso a todos esses materiais. E aí a gente começa com o plano anual de trabalho.
Esse capítulo ele foi feito na forma de uma gestão participativa, ou seja, sempre trabalhando em conjunto. O nutricionista ele desenvolvendo as suas ações em conjunto com toda a equipe da alimentação escolar e no seu trabalho intersetorial ao longo das suas atividades. Aí a gente vem aquela atribuição, lá no CFN, na 465, elaborar o plano anual de trabalho do PENAI, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento dessas atribuições. E nesse item, ele descreve quais são as informações que devem conter dentro do plano de trabalho, que é o detalhamento das atividades, as justificativas, as estratégias operacionais, as metas, os locais onde vão ser realizados, os órgãos executores, o cronograma de execução, o cronograma de execução financeira, o orçamento e instrumentos avaliativos. Esse capítulo a gente exemplifica. Ao longo do capítulo, quando o detalhamento da atividade. Qual será a minha atividade? Minha atividade vai ser elaboração de cardápios. Qual é a minha justificativa por eu estar realizando essa atividade? A gente explica, dá exemplos e informa o que são cada uma desses itens que são indicados para que seja elaborado o plano anual de trabalho. E a gente chega no final em um orçamento com os instrumentos avaliativos. Esse plano anual de trabalho, a gente recomenda que ele seja feito e que ele sempre você tenha ele pronto antes de começar um novo ano letivo. Porque quando você tem um plano de trabalho já pronto, com o seu orçamento, você pode conseguir chegar no seu gestor, mostrar suas atividades que você vai estar querendo elaborar ao longo do ano e conseguir executá-las, atingir suas metas das quais você pensou. Mas é muito importante, quando vocês forem ler esse capítulo e quando vocês forem elaborar o plano anual de trabalho de vocês, é que vocês tenham uma pergunta. A pergunta é a seguinte, qual a minha meta, qual o meu objetivo que eu vou ter ao elaborar esse meu plano anual de trabalho? Essa é a pergunta-chave do capítulo que a gente deixa para que vocês possam estar pensando, executando e aplicando todas essas ações. O capítulo 2 é o capítulo dos cardápios da alimentação escolar. E lá na 465 fala que planejar, elaborar, acompanhar, avaliar o cardápio da alimentação escolar com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais, observando a adequação às faixas etárias, ao perfil epidemiológico das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos alimentos, o respeito aos hábitos alimentares e à cultura de cada localidade, a sua vocação agrícola e a alimentação saudável e adequada, a utilização de produtos oriundos da agricultura familiar e dos empreendedores familiares locais, priorizando sempre que possível os alimentos orgânicos e o agroecológico, local, regional, territorial, estadual ou nacional, nesta ordem de prioridade. E aí, nesse capítulo, a gente começa com algumas ilustrações que vão permear todos os outros capítulos. São informações chaves que a gente acredita que possam ser fundamentais para que os nutricionistas eles possam estar aplicando na realidade. São ilustrações que foram desenvolvidas pela equipe do SECANI, conjunto com a equipe do SECANI Santa Catarina, e que a gente coloca o quê? Da competência do nutricionista, em zelar pela promoção da saúde e da alimentação no ambiente escolar, levando em consideração as necessidades alimentares especiais. O cardápio escolar ele deverão ser elaborado respeitando as referências nutricionais, os hábitos alimentares, especificamente culturais, nas comunidades indígenas e quilombolas, as condições de saúde específicas e, acima de tudo, buscar uma alimentação saudável e adequada. Essas ilustrações, você nutricionista que da ponta, você vai poder, dos estados e municípios, se você quiser, você vai poder estar utilizando isso na sua rotina, divulgar essas ilustrações nas escolas. Então, ela está disponível para que você possa fazer uso de todas essas informações.
e a gente coloca as informações da questão de energia, de 10% total proveniente de açúcar simples, de 10% a 15% total proveniente de gorduras totais, 10% total de proveniente de gordura saturada, 1% total de proveniente de gordura trans, que estão lá na nossa resolução 26 e que muitas vezes o profissional ele não tem o conhecimento. E essa é a nossa função, porque o que a gente se depara muito na atuação do nutricionista do PENAI é que ele chega no PENAI e ele não conhece o programa. Ele não tem o conhecimento do programa das ações. A própria graduação ela não tem um aprofundamento específico dentro com relação ao PENAI. E aí o nutricionista ele chega no programa, quer saber das informações, procurar. Então, assim, o manual hoje ele vai estar auxiliando vocês nessas informações. A gente fala com relação das notas, da nota técnica de restrição da oferta de doces, preparações doces, e a questão da utilização do sódio na alimentação escolar. E aí, o que a gente fez? Nós propomos um modelo de cardápio. Por quê? Semanalmente, a gente recebia vários e-mails perguntando como é o cardápio que vocês querem que seja, qual o modelo de cardápio que precisa ser adotado, como é que a gente tem que fazer. Isso também até dificultava um pouco a análise nos nossos pareceres. Então, o que a gente fez? A gente criou um modelo de cardápio. Esse modelo ele é uma sugestão, é claro que você pode ficar à vontade em adaptar ele de acordo com a sua realidade, mas ele tem informações básicas, que são aquelas informações que lá no nosso parecer, quando a gente encaminha as recomendações aos nutricionistas, a gente sempre tem aquela atenção. Informar de onde é a secretaria, se é municipal, se é estadual, se é o estado ou o município, informar o PENAI, qual é esse cardápio? Qual é a etapa desse cardápio? Qual a modalidade de ensino? Qual a faixa etária? Qual o horário que eu estou servindo essa refeição? Qual é a composição nutricional? A média semanal dessas informações. E, principalmente, gente, sem esquecer, o nome, o número do seu CRN e a sua assinatura. A gente recebe muitos cardápios que não têm o CRN, não tem a identidade daquele profissional que realizou esse cardápio. O capítulo 3 é o capítulo das fichas técnicas de preparação, onde o nutricionista ele precisa elaborar as fichas técnicas de preparações que compõem o cardápio da alimentação escolar. E aí também é outra questão, porque a gente também constantemente estamos recebendo informações, pedidos de o que é o per capita, o que tem que ter numa ficha técnica. Todo nutricionista ele estudou técnica dietética na sua formação. O nutricionista ele sai da sua graduação concluindo a disciplina de técnica dietética, que é específica da preparação das fichas técnicas de preparação. E era uma realidade que, quando chegava aqui para a coordenação, e não vinham as fichas técnicas da elaboração desses cardápios. E a gente informa como calcular o valor, qual a função da ficha técnica, que é calcular o valor do cardápio, ordenar compras, entregas, preparo, padronizar o preparo, o custo dessa refeição, e quais são os itens que tem que conter dentro dessa ficha técnica, os ingredientes, o modo de preparo, o valor nutricional, quantidade, rendimento, quantidade per capita, as técnicas culinárias, o custo direto, indireto. A gente explica o que é per capita, o que é o per capita bruto, o que é o per capita líquido, para que isso seja algo que o nutricionista ele conheça novamente na atuação do seu programa, na execução do programa. E aí a gente também propõe a elaboração, esse modelo de fichas técnicas, assim como o modelo dos cardápios, que estão nos anexos do nosso manual e que vão servir de orientação para todos vocês. O capítulo 4 é o capítulo de educação alimentar e nutricional. Ele é um capítulo que eu faço a sugestão de você levar esse capítulo para o professor, para que o professor ele leia,
para que o diretor, o coordenador, o supervisor pedagógico ele possa ler. Ele é um capítulo que a gente tem que trabalhar ele em conjunto. Tem muitas ações que nós escrevemos nesse capítulo e que, com a ajuda do professor e do nutricionista em educação alimentar e nutricional, que são os protagonistas na execução dessa ação, essa ação ela vai conseguir chegar ao aluno num ambiente especialmente feliz, que é a escola, para se elaborar a educação alimentar e nutricional. Porque lá, entre as obrigações, tem que o nutricionista ele deve propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a direção, com o coordenador, com a coordenação pedagógica da escola, para o planejamento das atividades em conteúdo de alimentação e nutrição. E aí, esse capítulo a gente fala nele da implantação das hortas escolares, a gente fala do nutricionista conhecer o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, das ações que a COSAN ela tem implantado dentro dos livros didáticos, seja nas quartas capas, na alteração dos editais que estão chegando nas escolas, que o professor o nutricionista ele faça parceria com outras secretarias, com o programa Saúde na Escola, que está dentro, que vai para a escola em parceria com a Secretaria de Saúde. É um capítulo em conjunto. É um capítulo que ele foi elaborado pensando nessa gestão compartilhada, na inserção e principalmente em colocar o aluno como o protagonista na sua ação, na sua autonomia e na consequente atuação e melhoria da qualidade da sua alimentação dentro da sua comunidade escolar. E, trabalhando isso, o aluno ele volta para casa. Ele volta para casa com um livro didático, que tem a quarta capa, que tem uma ação fundamental dentro da sua casa, porque o nível de ação do livro didático ele é entregue a um aluno, mas esse aluno ele vai para casa com o livro, e dentro da sua casa ele tem 1 ou 2 pessoas. Então, é uma ação que a gente consegue chegar em milhões de alunos e em milhões de familiares desses alunos. Aqui estão os 10 passos da alimentação, que estão nas quartas capas dos livros didáticos e que estão todo informando passo a passo, como você trabalhar isso dentro de sala de aula, em conjunto com o professor, com o coordenador, com toda a comunidade escolar na execução das ações de educação alimentar e nutricional. O capítulo 5 é o capítulo do teste de aceitabilidade. A CGPAE ela já tem um manual de aplicação do teste de aceitabilidade, que ele agora está em revisão. Vai sair uma revisão já atualizada, e é um capítulo que ele dá o passo a passo do nutricionista ir lá e conhecer e baixar esse instrumento que já existe para que possa ser executado no seu planejamento da sua alimentação, da alimentação dos escolares. Planejar, coordenar, supervisionar a aplicação do teste de aceitabilidade junto com a clientela, sempre que ocorrer um cardápio, a introdução de um novo alimento ou quaisquer outras alterações inovadoras no que diz respeito ao preparo ou para avaliar a aceitação de cardápios praticados frequentemente. Para tanto, devem ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e estabelecidos em normativa do programa. A gente tem um manual de aplicação do teste de aceitabilidade, que é o caminho que o nutricionista ele pode estar fazendo para a aplicação deste teste de aceitabilidade. E a gente vem novamente com as nossas ilustrações de pontos-chave fundamentais dentro do capítulo que podem ser utilizados na execução, na introdução dos alimentos, alterações inovadoras, para avaliar a aceitação dos cardápios que são frequentes. Muitas vezes a gente recebe informação de que eu não estou realizando o teste de aceitabilidade porque eu não mudei
eu não mudei o meu cardápio é o mesmo, então eu não preciso realizar o teste de aceitabilidade. E essa não é a realidade. Você, nutricionista, você tem que fazer esse teste de aceitabilidade constantemente, seja para alteração do cardápio, para aceitação dos cardápios frequentes ou para a introdução de novos alimentos. As metodologias que podem ser utilizadas na aplicação do teste de aceitabilidade. O capítulo 6 é o capítulo do diagnóstico nutricional, que é o quê? O nutricionista ele tem que realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela, educação básica, educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, EJA, educação de jovens e de adultos, com base nos resultados da avaliação nutricional, em consequência com os parâmetros definidos pelas normas aqui do FNDE. Esse capítulo a gente mostra que o nutricionista ele pode e deve pedir apoio à Secretaria de Saúde, na parceria no PSE, na parceria com os agentes comunitários de saúde, para que você faça uma rede de ação e que você faça o diagnóstico nutricional dos seus escolares. E a gente indica alguns materiais que estão disponíveis, feitos pelo Ministério da Saúde, orientações para a coleta de análise de dados antropométricos em serviços de saúde e o marco de referência de vigilância alimentar e nutricional para a atenção básica. Tem todo o passo a passo, como você buscar esse manual, como você baixar para você estar executando e realizando o diagnóstico nutricional. O capítulo 7 é o capítulo das necessidades alimentares especiais, onde o nutricionista ele deve estimular a identificação dos indivíduos com necessidades nutricionais específicas para que recebam atendimento adequado ao programa de alimentação escolar. E aí tem a nossa lei, a Lei 12.982, de 28 de maio de 2014, que determina que o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos que apresentem estado ou condição de saúde específicas. Então, assim, a gente informa aqui o nutricionista, porque, infelizmente, alguns nutricionistas ainda não têm conhecimento dessa lei, muitas vezes se deparam com algumas situações no decorrer do ano de alguns alunos que são identificados, né, pelo diretor e que entram em contato, e todas essas informações estão dentro do nosso caderno de referências sobre alimentação escolar para necessidades alimentares especiais. Tem também um vídeo disponível que vocês podem ter acesso para que vocês também conheçam um pouco de todo o trabalho que é feito para esses alunos com necessidades especiais que têm o direito de receber alimentação escolar. E aí a gente entra no capítulo da interação com os agricultores familiares, dessa importante ação que o nutricionista ele deve ter para que ele faça a agricultura familiar dentro do seu estado, dentro do seu município, ela acontecer. Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção local, inserindo esses produtos na alimentação escolar. Essa foto ela é muito interessante, é o agricultor inserido dentro do programa. Muitas vezes, o agricultor é o pai do aluno que está lá naquela escola. Então, por que não chamar o agricultor para estar interagindo, entrando na escola, né? O PENAI ele é um programa que ele perpassa os muros escolares. As portas das escolas elas estão sempre abertas para os parceiros que queiram fazer esse trabalho, essa ação tão importante. E levar o agricultor que planta, que colhe e que fornece essa alimentação para o escolar é uma importante ação, e que o nutricionista ele pode ser o facilitador no contato, porque ele tem esse contato com o agricultor na hora da elaboração da chamada pública, do fornecimento dos gêneros para o PENAI. Aí a gente indica a leitura da aquisição dos produtos da agricultura familiar para alimentação escolar, que também foi publicado, está disponível no site do FNDE. E a gente vem com essa ilustração, que é justamente o nutricionista e a agricultura familiar.
é um resumo de um passo a passo, que ele tem que fazer um contato com os agricultores familiares, ele tem que conhecer a diversidade agrícola da região em que ele está inserido, aí ele faz o mapeamento da produção, ele vê a disponibilidade dos produtos orgânicos que podem ser inseridos na alimentação escolar, ele conhece a sazonalidade dos alimentos que são produzidos no decorrer do ano, e aí ele planeja o cardápio de posse disso, com a cultura, pensando na cultura alimentar, nos hábitos alimentares, na sustentabilidade e na diversificação agrícola. Ele especifica, ele tem a especificação técnica dos alimentos, com a definição quantitativa dos períodos de entregas ao longo do ano. Aí ele já realiza a chamada pública, faz a divulgação, e esse processo todo ele termina com o alimento chegando na escola para que os alunos possam estar tendo uma alimentação saudável e adequada. O capítulo 9 é o capítulo do processo licitatório e chamada pública. Nesse capítulo, o nutricionista ele deve participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para a aquisição de gêneros alimentícios no que se refere à parte técnica, especificações, quantitativos, entre outros. Esse capítulo a gente fala muito de uma nota técnica que a coordenação ela divulgou, a nota técnica de especificação dos gêneros alimentícios do PENAI, que teve uma contribuição fantástica de todos os SECANes. Nós desenvolvemos essa nota técnica, levamos aos SECANes para que eles pudessem estar fazendo as suas contribuições, e o compilado dessas ideias gerou essa nota técnica de especificação para que esse nutricionista lá no processo licitatório, que você nutricionista no processo licitatório, você possa ter um embasamento teórico de como você realizar. Principalmente de também não esquecer de você ter a sua assinatura lá no processo licitatório, na execução, de você ter o seu encaminhamento, porque muitos nutricionistas acabam nem participando do processo licitatório, às vezes acabam nem realizando a pauta de compras, e muitas vezes chega para você a pauta de compras para você fazer o cardápio, e a lógica é o contrário. Você elabora a pauta de compras, prepara a licitação para que você pense naquele cardápio que você vai estar de posse das suas informações. E aqui a gente tem mais uma ilustração, que é com relação da chamada pública da agricultura familiar. A gente faz um resumo da nova resolução, a resolução 4 da agricultura familiar, da chamada pública, dos critérios de prioridades que existem hoje dentro para a chamada pública de execução do PENAI. O capítulo 10 é o capítulo do controle de qualidade, onde o nutricionista ele deve orientar, supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição, e elaborar e implementar o Manual de Boas Práticas para o Serviço de Alimentação, de Fabricação e Controle para Unidades de Alimentação e Nutrição. Mais uma vez, lembrando, são as atribuições da Resolução 465 do CFN, Conselho Federal de Nutricionistas. E a gente informa que nós temos disponível no nosso site o Guia de Instruções para Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação Escolar. A gente divulga o material orientativo para a formação dos manipuladores de alimentos que atuam na alimentação escolar, desenvolvido pelo SECANE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O capítulo 11 é o capítulo da assessoria ao Conselho de Alimentação Escolar. O nutricionista ele precisa ter essa assessoria, ele precisa chegar perto do conselho, conhecer o conselho. Ele precisa assessorar esse conselho no que diz respeito à execução técnica do PENAI. E a gente informa como é que é composto o CAI, representantes do executivo, dos trabalhadores da educação, dos pais de alunos, das entidades civis organizadas, qual que é essa função do conselho, de fiscalizar o cumprimento da execução do PENAI, de acompanhar a aplicação dos recursos destinados à alimentação, de zelar pela qualidade dos alimentos e a sua aceitabilidade nos cardápios aplicados, de fiscalizar irregularidades que possam prejudicar o bom andamento do programa, emitir
lá no final, o parecer conclusivo aprovando ou reprovando a execução do programa naquele ano. E aí tem as cartilhas, disponíveis também no site do FNDE. Essa é a cartilha atual lançada dos Conselheiros de Alimentação Escolar, em parceria do FNDE com o Tribunal de Contas da União. Por fim, finalizando o último capítulo, nós temos o capítulo das atividades complementares. Esse capítulo, a gente informa quais são essas atividades complementares que o nutricionista, além das obrigatórias, ele tem que estar atento para estar executando ao longo da sua execução no ano no PENAI. E tem a seção do Para Saber Mais, onde a gente informa todas as nossas notas técnicas disponíveis no site do FNDE, notas técnicas que foram feitas justamente para embasar o conhecimento e poder facilitar o trabalho de você, nutricionista, no PENAI. E as nossas referências. E, finalizando, eu gostaria de agradecer a toda a equipe técnica da Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, a COSAN, toda a equipe do SECANI Santa Catarina, a toda a equipe de revisão, a assessoria, a ASCOM, a SEC do FNDE, por todo o trabalho em conjunto que juntos nós fizemos para que hoje esse manual ele esteja hoje lançado, mas principalmente agradecer a você, nutricionista, que foi fundamental na execução e na elaboração desse nosso manual. A gente já viajou o Brasil inteiro, os nossos técnicos viajam, e eles sempre trazem as informações dos principais gargalos, das principais dificuldades que você hoje enfrenta, e com esse manual, a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional deseja uma boa leitura, e a gente espera que ele possa estar sanando as suas dificuldades, os seus principais obstáculos, e que ele possa estar inspirando novos caminhos na sua execução do seu programa ao longo do ano, ao longo da sua jornada. Faça seu nome junto ao PENAI, cuide da alimentação escolar dos escolares, porque se você hoje está como nutricionista no PENAI, você tem que gostar de trabalhar dentro desse programa. E esse manual ele veio hoje para estar ajudando e facilitando as suas ações. Muito obrigado a todos.